Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói. Hoje a nossa aula é sobre cadeias e teias alimentares. Eu sou a professora Cristiane Ferreira. O que será que um deserto tem em comum com uma floresta? O que um rio tem a ver com um jardim? O que o mar tem em comum com um campo? E com um aquário? Todos eles possuem seres vivos e fatores não vivos, como a umidade e a luz do sol, por exemplo. Todos eles possuem seres vivos interagindo entre si e com os fatores não vivos ali presentes. Todos eles são ecossistemas. Mas então, o que é exatamente um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre os componentes bióticos, como as plantas, animais e micro-organismos, e os componentes abióticos, como o ar, a água, o solo e os minerais. Portanto, um ecossistema é formado por esses componentes vivos, que nós chamamos de fatores bióticos, e por componentes não vivos, que também podem ser chamados de fatores abióticos. Os fatores bióticos, então, são os seres vivos. Aí temos como exemplo as plantas, os animais, incluindo o ser humano. E os fatores abióticos são aqueles componentes não vivos, como a luz solar, as rochas, o solo, a água, a umidade, temperatura, ar e muitos outros. Mas é importante dizermos que os seres vivos têm diferentes formas de obtenção de alimento. Existem os seres autótrofos, que são aqueles capazes de sintetizar compostos orgânicos. Simplificando, são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento, como é o caso das plantas, por exemplo, que fazem isso por meio da fotossíntese, utilizando a luz solar, a água, os sais minerais e o gás carbônico. Mas além das plantas, as algas e algumas bactérias também são capazes de fabricar seu próprio alimento, por meio da fotossíntese ou de um outro processo chamado de quimiossíntese, que não necessita de energia luminosa. Já os heterótrofos são os seres vivos incapazes de produzir seu próprio alimento. Eles precisam obtê-lo de alguma fonte. Portanto, existem heterótrofos consumidores, que são os animais, que se alimentam de outros seres vivos, e os heterótrofos decompositores, que são os fungos e bactérias, que fazem a decomposição de restos de animais e plantas, devolvendo nutrientes à natureza. Resumindo, então, os autótrofos são as plantas, algas e algumas bactérias. São também chamados de seres produtores. Obtêm seu alimento por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Servem de alimento para aqueles seres que não conseguem produzir seu próprio alimento. E são também chamados de autotróficos. Os heterótrofos, então, podem ser consumidores, que são os animais, ou decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, fazendo também um resuminho a respeito dos consumidores. São os animais, não produzem seu próprio alimento, precisam obtê-lo consumindo outros seres vivos, e podem ser classificados em primários, que são os que se alimentam dos produtores, e secundários, terciários e quaternários, quando se alimentam de outros animais. E são também chamados de heterotróficos. Os principais tipos de consumidores são os herbívoros, carnívoros e onívoros. Sendo mais específicos, poderíamos ainda citar os detritívoros, que são aqueles que se alimentam de detritos, de restos de animais e plantas em decomposição, os insetívoros, que se alimentam de insetos, os nectívoros, que se alimentam do néctar das plantas, os hematófagos, que se alimentam de sangue, e os frugívoros, que se alimentam de frutas. Mas quem são, então, os animais herbívoros? Temos aí alguns exemplos. São todos aqueles que se alimentam de vegetais, de plantas. Já os carnívoros são os que se alimentam de carne. Também temos aí alguns exemplos. E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. Vamos falar melhor sobre como esses consumidores podem ser classificados.
Os consumidores primários são os organismos que se alimentam dos produtores. Então, são os animais herbívoros ou onívoros. Por exemplo, o coelho, a vaca, o cachorro. Os consumidores secundários são os seres vivos que se alimentam dos consumidores primários. São carnívoros ou onívoros. Por exemplo, o ser humano, o gato. Já os consumidores terciários são os organismos que consomem os secundários. Também podem ser carnívoros ou onívoros. Por exemplo, o leão e o tubarão. E os consumidores quaternários são os organismos que consomem os terciários. Também podem ser carnívoros ou onívoros, como por exemplo o gavião e a cobra. Os decompositores, como falamos, são os fungos e as bactérias. Eles fazem, portanto, a decomposição da matéria orgânica, reciclando-a, devolvendo nutrientes à natureza. Temos imagens de alguns tipos de fungos e bactérias. Bom, agora que já definimos alguns conceitos muito importantes, vamos falar sobre as cadeias e teias alimentares. Quero começar mostrando a vocês essa notícia bem recente. A OMS minimiza risco de novo coronavírus entrar na cadeia alimentar. Então, essa é uma notícia de 13 de agosto de 2020, que fala sobre uma possível contaminação por coronavírus em um pacote de frango exportado do Brasil à China. Então, nessa reportagem, o diretor da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que nós não devemos criar a impressão de que há problemas com a nossa cadeia alimentar. Ele diz que não há evidências de que o coronavírus possa ser transmitido por alimentos. Citando também que o que sabemos hoje é que o vírus pode ficar nas superfícies por um tempo, mas ele é inativado se nós lavamos a mão depois de tocarmos as superfícies contaminadas. Tudo isso porque a prefeitura de uma cidade chinesa anunciou que detectou o novo coronavírus em um controle de rotina de frango importado do Brasil, que é o maior produtor mundial de frangos. A OMS publicou esse documento explicando que não há evidência científica de que as pessoas possam se contaminar com a Covid-19 por meio de alimentos ou embalagens de alimentos. Bom, então vejam que nessa reportagem foi citado o termo cadeia alimentar, que os especialistas acreditam que não há risco de que o coronavírus entre na nossa cadeia alimentar. Então vamos entender melhor o que é uma cadeia alimentar. De forma bastante simplificada, podemos dizer que uma cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um se alimenta de outro. Aqui nós temos alguns exemplos. Como primeiro exemplo, temos essa cadeia alimentar bem simples. Então, aí nesse caso, o produtor é a planta, é aquele organismo capaz de produzir seu próprio alimento, né? Nesse caso aí, através da fotossíntese. E a planta, ela vai ser comida pelo gafanhoto. O gafanhoto, então, vai ser o consumidor primário, porque ele vai se alimentar da planta. E essa setinha que vai da planta para o gafanhoto indica exatamente isso, que o gafanhoto está se alimentando da planta. Então, planta é o produtor, o gafanhoto é o consumidor primário, porque está se alimentando do produtor. E logo em seguida nós temos o sapo, que vai se alimentar do gafanhoto. Já que o gafanhoto é um consumidor primário e o sapo vai se alimentar dele, então o sapo é o consumidor secundário. E quando todos esses organismos morrerem, eles vão ser decompostos por fungos e bactérias, que são os decompositores. Por isso tem setas partindo da planta, do gafanhoto e do sapo em direção aos decompositores. Mas isso aí só vai acontecer quando esses organismos morrerem. Já nesse segundo exemplo, nós temos uma cadeia alimentar um pouquinho mais longa. Temos de início o produtor, como sempre, né? Toda a cadeia alimentar começa com o produtor, que nesse caso aí é a grama, que vai ser consumida pelo gafanhoto. O gafanhoto, então, vai ser o consumidor primário, porque vai se alimentar do produtor, que é a grama. Em seguida, nós temos um pássaro que vai se alimentar do gafanhoto, sendo então um consumidor secundário. O pássaro é o consumidor secundário porque vai se alimentar do gafanhoto, que é o consumidor primário. Logo depois, nós temos uma cobra. A cobra vai ser um consumidor terciário nessa cadeia, porque vai se alimentar do consumidor secundário, que é o pássaro. E por fim, temos uma coruja, que vai se alimentar da cobra. A coruja, então, vai ser um consumidor quaternário, porque vai se alimentar do consumidor terciário, que é a cobra. E ao final de tudo, quando todos esses organismos morrerem, eles vão ser decompostos pelos fungos e bactérias.
que são os decompositores. Mais alguns exemplos de cadeias alimentares. Na primeira, nós temos o milho, que vai servir de alimento para o rato. Então, o milho é o produtor e o rato o consumidor primário. E o rato vai servir de alimento para a coruja. A coruja, então, vai ser o consumidor secundário. E todos eles vão ser decompostos pelos decompositores que não estão sendo mostrados aí. Logo em seguida, nós temos um outro exemplo de cadeia alimentar, onde as cenouras são os produtores, que vão servir de alimento para o coelho. O coelho, então, é o consumidor primário, que vai servir de alimento para a raposa, que é o consumidor secundário. E a raposa vai servir de alimento para o leão, que é o consumidor terciário. E todos eles, depois de mortos, serão decompostos pelos fungos e bactérias, que são os decompositores, que não estão sendo mostrados aí também. E por fim, nós temos uma cadeia um pouco mais longa, que começa com a grama, que é o produtor, que vai servir de alimento para o gafanhoto, que é o consumidor primário, que vai ser alimento do sapo, que é o consumidor secundário. Em seguida, temos a cobra, que vai se alimentar do sapo, então a cobra vai ser o consumidor terciário. E a águia, que vai se alimentar da cobra, então a águia vai ser o consumidor quaternário. Uma cadeia, então, com 5 seres vivos. Lembrando que também todos eles, depois de morrerem, vão ser decompostos pelos fungos e bactérias, que são os decompositores. Acho que ficou fácil, né? Então, aqui nesse esquema, temos todos os participantes de uma cadeia alimentar. Os produtores, que podem, por exemplo, ser as plantas. Os consumidores, que podem ser herbívoros, que são os que se alimentam de plantas, carnívoros, que são os que se alimentam de carne, e onívoros, que se alimentam de plantas e de carnes. E também temos os decompositores, que são as bactérias e os fungos. Todos esses produtores, consumidores e decompositores estão sempre presentes numa cadeia alimentar. O nosso assunto é cadeias e teias alimentares. Já vimos o que é uma cadeia, mas o que é uma teia alimentar? Uma teia alimentar nada mais é do que várias cadeias alimentares interligadas. Então, são várias cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo, que é justamente como funciona a natureza. Na natureza, a gente não tem cadeias alimentares acontecendo separadamente. Todas elas acontecem ao mesmo tempo e se interligam, se cruzam. Por isso, na verdade, na prática, nós temos acontecendo na natureza as teias alimentares. Temos aqui uma teia alimentar, várias cadeias alimentares interligadas. Vamos ver quem são os participantes dessa teia alimentar. Falei para vocês que uma teia, uma cadeia alimentar, sempre começam com os produtores. Vemos aqui as plantas como produtores nessa teia alimentar. Observamos setas partindo das plantas, indo em direção a alguns animais. Significa que essas plantas estão sendo comidas, estão servindo de alimento para esses animais. Que animais são esses? O pulgão, a borboleta e o roedor. Então, esses serão os consumidores primários, porque são aqueles animais que vão se alimentar das plantas. E nós vamos chamá-los aqui, identificá-los como C1. Então, os consumidores primários, pulgão, borboleta e roedor, nessa teia alimentar aqui. Depois, quem são os consumidores secundários? São aqueles que vão se alimentar dos consumidores primários. Vamos olhar os primários, um por vez, começando pelo pulgão. Quem é que se alimenta do pulgão? A joaninha. Então, a joaninha é um consumidor secundário, é um C2. Depois, outro consumidor primário, que é a borboleta. Quem é que se alimenta da borboleta? O pássaro. Então, o pássaro também vai ser um consumidor secundário, C2. E o roedor, quem é que está se alimentando dele? A cobra e o gavião. Então, ambos vão ser consumidores secundários, C2. Os consumidores secundários, então, nesse caso, são joaninha, pássaro, serpente e gavião. Tá achando complicado? Prestando atenção fica fácil. Vamos lá. Vamos identificar agora quem são os consumidores terciários. São aqueles que vão se alimentar dos secundários. Quem é que está se alimentando da joaninha?
É a libélula. Então, ela é um C3, consumidor terciário. Quem é que está se alimentando do pássaro? A serpente e o gavião. Então, serpente e gavião vão ser C3, consumidores terciários. Quem é que está se alimentando da serpente? Que é um consumidor secundário? É o gavião. Então, o gavião é um consumidor terciário, como acabamos de falar, tanto porque ele se alimenta do pássaro, quanto porque ele se alimenta da serpente. Então, os consumidores terciários são a libélula, a serpente e o gavião. E os consumidores quaternários são aqueles que vão se alimentar dos terciários. Quem são os terciários? A libélula, a serpente e o gavião. Quem está se alimentando da libélula? O sapo e o pássaro. Então, sapo e pássaro são consumidores quaternários. Quem é que está se alimentando da serpente? O gavião. Então, ele é um consumidor quaternário. E tem alguém se alimentando do gavião? Não tem. Então, os únicos consumidores quaternários são o sapo, o pássaro e o gavião, que nós chamamos aí de C4. Então, como vocês podem observar, o mesmo animal ele pode ter diferentes posições numa cadeia alimentar. Ele pode ser um consumidor secundário, terciário e quaternário ao mesmo tempo, por exemplo. Então, temos que ficar atentos a isso. Bem, espero que vocês tenham entendido. Pode parecer um pouco confuso, mas como toda matéria, como todo novo conhecimento adquirido, é só a gente exercitar que a gente aprende. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos observar essa teia alimentar e escrever os nomes dos representantes dos níveis tróficos que vocês veem aí abaixo. Nível trófico é cada uma daquelas categorias que nós acabamos de aprender: produtores, consumidores e decompositores. Como nós dissemos, a teia alimentar precisa necessariamente começar com os produtores. Aqui nós temos árvore, vegetal e gramíneas como os produtores. Os consumidores primários serão aqueles que vão se alimentar dos produtores. Quem se alimenta da árvore? A zebra. Quem se alimenta do vegetal? A zebra, o coelho e o rato. E quem se alimenta das gramíneas? O rato e o inseto herbívoro. Portanto, esses serão os nossos consumidores primários nessa teia alimentar aqui. Já os consumidores secundários serão aqueles que se alimentarão dos primários. Quem vai se alimentar da zebra? A onça. Quem se alimenta do coelho? A cobra, a onça e o gavião. Quem se alimenta do rato? A cobra, a coruja e a raposa. E quem se alimenta do inseto herbívoro? O lagarto. Portanto, onça, cobra, gavião, coruja, raposa e lagarto serão os consumidores secundários. Os consumidores terciários vão ser aqueles que vão se alimentar dos secundários. Tem alguém se alimentando da onça? Não. E da cobra? Sim, o gavião. Alguém se alimenta do gavião? Também não. Da coruja? O gavião. Da raposa? A onça e o gavião. E do lagarto? O gavião. Portanto, os consumidores terciários serão o gavião e a onça. E quanto aos consumidores quaternários, que são aqueles que se alimentam dos terciários, tem alguém se alimentando do gavião e da onça? Não. Então, nessa teia alimentar, nós não temos consumidores quaternários. E os decompositores serão sempre os fungos e as bactérias. E para complementar, eu peço que vocês estudem as páginas 23, 24 e 25 do seu caderno de Ciências Caminhos de Aprendizagens. E sigam também o plano de estudos de ciências da 12ª semana. Vejo vocês numa próxima aula. Até lá!